E aí, gangue, eu sou o Fabiano, a gente está de volta na cobertura No Man's Sky, mais um vídeo com muitas informações para vocês aqui. Então vamos lá, no vídeo de hoje a gente vai falar da entrevista que o Sean Murray deu para a IGN. Essa entrevista tem 1 hora e 9 minutos, eu não vou trazer tudo aqui, eu vou trazer de forma resumida, as principais informações eu vou trazer, e eu não vou trazer tudo em um vídeo só porque ficaria muito longo, eu vou dividir em alguns vídeos aqui, não sei quantos exatamente vão levar, fazendo dividido assim fica melhor para eu produzir e também para vocês verem. Então vamos lá, antes de começar, eu vou pedir o like de vocês para ajudar na divulgação do vídeo do canal, o compartilhamento e o favorito também ajuda muito. Link para playlist completa no canto esquerdo superior da tela aqui, vídeos todos os dias, então corra lá e veja algum que você possa não ter visto ainda. A primeira pergunta que o Ryan faz para o Sean é se ele se considera um gênio. E antes dele responder, eu já antecipo para vocês uma coisa aqui que é padrão. Quando uma pessoa é muito inteligente, ela tem uma tendência a negar isso e achar que as pessoas estão exagerando. A não ser os metidos que querem aparecer, aí não são tão inteligentes, porque quem fica pagando de gostosão, na verdade, não é tão gostosão assim. Geralmente as pessoas inteligentes são tímidas e elas se consideram menos inteligentes do que as pessoas pensam. E ele fica sem graça, claro, né, para variar, e ele diz que não, ele não se acha um gênio. Ele diz que vê no YouTube, vê vídeo de outras desenvolvedoras e vê jogos com outras mecânicas e outros efeitos que eles não têm em No Man's Sky, e ele se sente envergonhado, ele se sente inferior por isso. Agora vocês imaginem um cara que desenvolve, é um grupo, né, mas ele que foi o líder, que desenvolve um jogo tipo No Man's Sky, com um universo praticamente infinito, fica sem graça porque viu alguma coisa em outro jogo que não tem no dele, né, é bem típico mesmo. Agora o Ryan fala que o jogo está próximo do final e ele pergunta se o jogo está próximo do que ele esperava, que o Sean Murray esperava quando começou a desenvolver há 7 anos. Eu fiquei assustado com isso aqui porque eu não sabia que No Man's Sky estava em desenvolvimento há 7 anos, é muito tempo. Eu achava que eram 4, já era muito, né? Então quer dizer que podem ter realmente 7 anos de desenvolvimento de No Man's Sky, é muito tempo. E o Sean Murray responde dizendo que de certa forma ele é bem mais do que eles tinham imaginado. Eles tinham uma ideia fixa de como seria o jogo original, e o No Man's Sky hoje, que está praticamente pronto, é bem similar ao que eles tinham imaginado. E toda essa repercussão que o jogo deu, esse hype que a gente mesmo criou do jogo, né, confirmam que as pessoas estão gostando e que eles estão próximos realmente daquela ideia que era essa paixão que eles queriam desenvolver pelo jogo. Ele fala até que ele está bem próximo do esperado, só que eles implantaram coisas que no início até não tinham. Isso é natural, as ideias vão desenvolvendo com o tempo, vão amadurecendo. Geralmente quem trabalha com criação tem isso, o resultado final fica mais detalhado do que a pessoa tinha planejado. Às vezes eu vou fazer animação, alguma coisinha, tipo aquela que eu fiz há pouco tempo atrás, do No Man's Sky. No final, ele estava melhor do que o roteiro que eu tinha escrito, porque a gente vai pegando uma coisinha aqui, uma ali no meio do caminho, então você vai implantando coisas novas e acaba que ele fica um pouco melhor, um pouco acima do que você esperava. E o Sean Murray também acha que No Man's Sky tá assim, ele tá melhor do que eles esperavam. Eu acho que isso aqui tem a ver com muitas coisas que, através do feedback da comunidade No Man's Sky, eles foram implantando. Eu lembro que no início, eles falavam que No Man's Sky não teria NPC. Agora a gente já tem NPCs, eles são inteligentes, a gente vai interagir com eles, e ele falou que não queria fazer promessas que não podia cumprir, justificando a presença deles agora, sendo que ele afirmou que não tinham. Eu acho que pode ser isso, mas eu acho também que pode ser que eles não queriam colocar, mas eles viram a necessidade, então foram implantando coisas que a comunidade foi pedindo e o jogo acabou ficando melhor. No caso dos NPCs eu concordo, caso seja isso é uma teoria, né, não quer dizer que tenha acontecido isso, mas eu acho que um universo sem NPCs ficaria meio vazio e meio sem graça, né? Ainda bem que tem agora, independente de se foi isso ou não. Aí o Ryan pergunta sobre os jogos favoritos dele, jogos favoritos da vida inteira. E o Sean Murray fala que alguns dos preferidos são o Mario 64 e o Quake. Ele fala que são jogos perfeitos, que ele ficou jogando muito quando era adolescente, e eles fizeram ele começar a pensar como que um jogo era feito, como que ele era desenvolvido. Além de jogar, ele ficava imaginando como é que a pessoa chegou naquele ponto. Isso é interessante porque vai desenvolvendo a cabeça de um programador, né, para chegar no ponto que a gente chegou e ter o No Man's Sky aí sendo produzido. Agora o Ryan fala uma coisa que é muito interessante, ele diz que vai voltar no tempo agora e ver como é que o Sean Murray chegou desde a infância dele aos tempos atuais, que ele está fazendo um jogo com 18 quintilhões de planetas. E ele fala que aos 6 anos de idade, eu fiquei chocado com isso, o Sean Murray desenvolveu um jogo e ele pergunta qual era o nome do jogo. O Sean Murray fala que não lembra, provavelmente nem tinha um nome.
Ele fala que tinha um computador com a tela verde e um teclado terrível. O irmão dele era 6 anos mais velho que ele, estava começando a estudar programação. E tudo que o irmão mais velho fazia, ele queria fazer também. Ele era, de certa forma, fã do irmão mais velho dele, então foi através disso que ele começou a programação. Aí o Ryan pergunta se hoje os irmãos dele têm ciúmes porque ele é um super programador. O Shamor fala que tem 4 irmãos e irmãs ao todo, e todos eles fazem coisas bem mais importantes do que o programador. Ele fala que todos têm doutorado e fazem coisas que ajudam o mundo e coisas assim. Aí o Ryan brinca que na ceia de Natal, a família está toda reunida, e eles perguntam: Sean, o que você tem feito de bom? Ele fala: eu fiz um jogo aí com naves e galáxias, e todo mundo ri. O Shamor dá uma gargalhada e fala que sempre foi a ovelha negra da família, que ser programador não é um trabalho apropriado. O Shamor fala que fez vários jogos com a programação bem básica. Tipo, tinha uma floresta e nessa floresta tinham 2 caminhos. Um desses 2 caminhos levava para as cavernas, e a programação era tão pobre que só tinha uma opção: se fosse para as cavernas, você morreria. Esse era basicamente o jogo que ele fez com 6 anos. Mas ele falou que era bem legal porque ele deixava as pessoas jogarem e gostava de ver resultado. Caramba, mas com 6 anos, por mais simples que seja um jogo, o cara já fazia um joguinho, uma programação que seja a mais básica do mundo, cara, é muita coisa. O Shamor fala que tinha muita coisa inacabada. Ele fala que tinha muitas demos com cabeças poligonais girando, mas graças a Deus não tem nenhuma delas online. E se eu soubesse que eles existiam hoje, eu os destruiria imediatamente. Ele fala também que os pais dele diziam que ele sempre quis trabalhar com programação de videogame, só que ele afirma que ele nunca soube disso. Até eu estar na universidade, eu meio que via as pessoas trabalhando em jogo e achava que era algo que jamais poderia fazer. Eu achava naquele ponto que não seria possível. Eu achava que ia fazer algo e alguém da indústria dos games me procuraria por e-mail, perguntando se eu queria trabalhar com games. Um dia eu vi na revista Edge que tinha um anúncio procurando programadores e achei que poderia me candidatar. Mas aí eu percebi que seria um trabalho normal, com horário e tudo. Na minha geração, as pessoas tinham vergonha de jogar videogame. A gente escondia que lia revistas sobre isso. E realmente, antigamente, os jogos eram marginalizados. Vocês hoje acham que os jogos são marginalizados, vocês não sabem como é que era isso algumas décadas atrás. Quem jogava não prestava, quem jogava era vagabundo, isso não era coisa de gente ficar fazendo. Era muito complicado para os gamers. Hoje em dia tá bem tranquilo. Aí o Shamor continua e ele fala que só podia conversar sobre isso com um grupo de amigos. Ele era muito tímido na escola e ele tinha que ter aquele grupinho nerd para ele poder conversar sobre o que ele gostava, porque entre outros grupos de pessoas lá, isso não era comum, eles iam rir deles e eles ficariam sem graça. Gang, a partir de amanhã a gente vai falar sobre o primeiro emprego remunerado do Sean Murray. Eu vou finalizar por aqui porque a gente vai mudar de assunto, eu não quero cortar o assunto no meio, e eu espero que vocês tenham gostado, e essa entrevista tem muita coisa interessante, então fiquem ligados porque vai ter muita informação legal sobre a vida do Sean Murray e como ele chegou a ser o que ele é hoje no mercado dos games. O salve para os inscritos de hoje vão para Desdeudo, Neto Ranini, Duduzinho, Gustavo Machado, Ex-Humax, Jefferson, Vinícius Penteado, Guilherme D, Dogovisk, Igor Rossini, Felipe Hero Games, Márcio Silva 117 e Roger Clérison. Você também pode aparecer aqui no Destaque FBN, basta ir lá no Twitter, o endereço está na sua tela agora, e dar um RT, um retweet nos posts para os meus vídeos aqui do FBN Games. Então a gente tem um encontro marcado amanhã para continuar com essa entrevista que é muito interessante. Espero que vocês tenham gostado, e vocês já sabem, eu adoro o like, adoro novos inscritos, mas o que eu realmente gosto de fazer são vídeos de No Man's Sky para você. Aquele abraço e tchau, tchau. E eu sei que muita gente deve estar curiosa por que a imagem da gameplay de fundo aqui está diferente. Eu modifiquei ela no After Effects, eu apliquei alguns efeitos. Por quê? Porque a gente não tem praticamente nenhuma imagem nova, nenhuma gameplay nova de No Man's Sky. E eu sei que muita gente já está cansado de ver as mesmas imagens, então como a gente não tem como conseguir imagens diferentes, eu vou tentar transformar essas aqui em alguma coisa um pouquinho diferente. Eu fiz esse efeito no After Effects, para quem conhece e quiser fazer. Usei o efeito Cartoon, que ele dá uma borradinha e coloca essas bordas que chama o edge, né? Essa borda preta que fica parecendo contorno, parecendo que ele foi desenhado à mão. Simula, ele tenta chegar perto do que seria um cartoon, né? Uma cartoonificação de uma imagem. E eu baixei aqui, ele tá no padrão, as configurações padrão. Eu só baixei o Shading Smoothness para 60 e ele era 70, que eu acho que fica com menos cores, fica mais parecido com o desenho. O 70 estava muito definido, eu reduzi um pouquinho. E depois eu apliquei um efeito de saturação, aumentei 40 unidades na saturação para ficar cores mais vivas ainda do que No Man's Sky já tem, para ficar realmente parecendo que é um desenho. Isso tem muito a ver com a aparência de No Man's Sky, por isso que eu fiz, porque eles querem que ele pareça com a capa de um livro de ficção científica antiga, e eu acho que esse estilo aqui tá interessante
tá remetendo também àquela imagem, algumas eram pintadas até à mão, né? Então é um efeito para variar só um pouquinho. Depois eu vou estudar outros efeitos aqui para trazer, pra gente ter imagem diferente de fundo, né? Porque tudo igual fica meio cansativo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse estilo diferente dessa imagem aqui, se é positivo ou se não, se vocês preferem ver a imagem tradicional mesmo, já tendo visto várias vezes. Então é isso aí. Tchau, tchau.